Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Mais uma vez, nós teremos a oportunidade de estudar o nosso estudo guiado, a nossa lição. Nós estamos na 12ª semana, já estamos bem pertinho de concluir essa semana e também de concluir mais um trimestre, para a honra e glória de nosso Deus. Temos aprendido muito. Papai do Céu tem sido generoso e misericordioso com cada um de nós, pois é por meio do estudo de Sua palavra que nós temos chegado à descoberta de verdades que fazem total diferença na nossa vida. Essa semana nós estamos estudando sobre os eventos finais e hoje nós vamos descobrir mais um evento que estará presente antes da volta do Senhor. Em outras palavras, algumas coisas precisam acontecer para que Jesus volte e venha nos buscar. Bom, você sabe? Antes de meditarmos, refletirmos e nos aprofundarmos no estudo da palavra, a gente deve sim buscar a presença de Deus por meio da oração. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, ter a oportunidade de meditar na Tua palavra. Para nós é um privilégio. Nós sabemos e entendemos que existem pessoas que estão sedentas, como terra árida, exaustas e sem água. E nós temos a oportunidade de beber direto da fonte da vida. Nos enche e nos preenche, a ponto de transbordarmos para essas pessoas que estão carentes da Tua palavra, Senhor. Envia o Teu Santo Espírito para que nós possamos ser instrumentos de bênção e salvação para os povos e nações da terra. Nós te pedimos isso no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje é as chuvas temporã e serôdia. Davi, que nome de chuvas estranhos são esses? Fica comigo até o fim, que você vai chegar ao conhecimento devido do que a palavra de Deus vai apresentar a cada um de nós e ver que um dos eventos que acontecem antes da volta do Senhor é o derramamento de uma dessas chuvas aqui, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nos textos que foram apresentados aqui. O primeiro texto está no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 2, o versículo 21 ao 24, que diz assim, ó. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras estão ficando cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Esse texto do livro de Joel é a profecia que fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. E algumas traduções, no lugar da chuva de outono e chuva de primavera, traz a menção à chuva temporã e à chuva serôdia. Continuando nos textos que foram trazidos aqui para a nossa reflexão, nós lemos aqui o texto de Atos, livro de Atos, capítulo 2, verso 1 a 4. Aqui nós vemos o cumprimento da primeira chuva, que se referia à chuva de outono, em outras palavras, a chuva temporal. Veja o que foi que aconteceu com o derramamento dessa chuva. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Veja que os discípulos que estavam ali reunidos, por ordem do Senhor Jesus, eles estavam juntos, orando, clamando em espírito de reverência e adoração, esperando o cumprimento da promessa do Senhor. O Senhor disse, olha, permaneçam juntos em oração, até em vocês, desça sobre vocês o Espírito Santo Consolador. E aqui nesse texto a gente vê o cumprimento dessa profecia. O Espírito Santo, por meio dessa
língua de fogo que desceu sobre eles, o capacitaram para fazer uma grande obra. E a gente vê aqui que um dos dons que foram atribuídos a eles foram os dons de línguas. Não esses dons de língua que a gente vê nos dias de hoje, nas igrejas de hoje, onde as pessoas falam e ninguém entende. O dom de línguas dado aqui aos discípulos foi a capacidade de falar em outros idiomas para poder pregar o evangelho para outras nações. Aqui continua para a gente ver qual foi o resultado após o derramamento da chuva serôdia, da chuva temporã, a chuva de outono. Atos, capítulo 2, verso 41 a 47. Olha o que aconteceu. Os que aceitaram a mensagem, que mensagem? A mensagem que os discípulos pregaram, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja como tudo aconteceu. Começou apenas com 12, foi crescendo, se tornaram 120, e agora, por meio de uma pregação, 3.000 pessoas se converteram à mensagem do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Veja que não apenas os discípulos que estavam ali de forma unânime, em espírito de oração, de temor ao Senhor, receberam o Espírito Santo, mas também todos aqueles que andavam vamos dizer assim, nos passos dos apóstolos. Todos eles eram pessoas diferentes. A gente vê aqui que eles tinham a prática, o costume, a vida diária completamente diferente dos demais pessoas que viviam na sua época. Como assim, Davi? Eles comiam juntos, faziam tudo juntos. Aqueles que tinham um pouco mais de prosperidade compartilhavam com o próximo que estava em situação de necessidade. Veja qual foi o resultado da vida de pessoas que tinham o Espírito Santo na sua vida. Aqui no versículo 47, no finalzinho, fala que eles tinham a simpatia de todo o povo. Em outras palavras, as pessoas que estavam ao seu redor admiravam a atitude deles, a vida deles, como eles se comportavam. Os cristãos do primeiro século chamavam a atenção das pessoas para o Deus a qual eles criam. Isso a gente vê o quão importante e, podemos dizer assim, relevante foi a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. A gente vê o quão, vamos dizer assim, maravilhoso foi a chuva temporã, a chuva de outono. Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. E o primeiro ponto fala assim, ó: o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste promoveu a igreja cristã. Como assim, Davi? O que foi promovido? 3.000 se converteram em um dia. Meus queridos, nos dias que a gente vive hoje, não é qualquer pregação que faz com que 3.000 pessoas decidam mudar de vida, decidam viver uma vida em novidade, uma vida diferente. Para você ver o quão importante é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Essas 3.000 pessoas não se decidiram ao lado de Jesus, não foi por conta que foi uma pregação extraordinária, não foi porque a pessoa que pregou era muito culta, muito bem de oratória, não. Se a gente olhar para os discípulos, a gente vê que eram pessoas simples, e podemos até dizer de linguajar simples, mas mesmo assim, por meio dessas pessoas, o Espírito Santo agiu. E por meio dessas pessoas que foram instrumentos na mão de Deus, o Espírito Santo alcançou 3.000 corações. Porque eu e você precisamos entender uma coisa: quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu e você somos apenas coparticipantes. Damos apenas ali a nossa contribuição, que, diga-se de passagem,
é uma contribuição mínima. Olha aqui esse outro ponto. Apenas 120 crentes se reuniram para orar, mas a oração fez uma enorme diferença. Tudo começou com apenas 120 pessoas. A igreja no primeiro século começou com 120 pessoas. Podemos dizer que era a igreja menor em todo o globo, em todo o mundo. Mas olha a que ponto ela chegou. Hoje, o cristianismo é uma das religiões maiores do mundo. Podemos dizer assim, uma das que tem mais influência no mundo. Um outro ponto que eu destaquei aqui, igrejas foram plantadas na Judéia, Samaria e Galileia. A gente vê que com o poder do Espírito Santo, a igreja não apenas cresceu de forma local, mas ela se espalhou por outras regiões. Pessoas saíam de suas casas, iam viver a vida em missão, pregando, anunciando, testemunhando, apresentando Jesus para as outras pessoas. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo, então conhecido em um tempo relativamente curto. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecoste, mas a chuva serôdia cairá com maior poder para preparar a colheita final da terra. A gente, em alguns estudos passados, falou muito sobre o poder que o inimigo de Deus usará para enganar as pessoas. Mas Deus, ele não fica atrás. Da mesma forma que ele agiu de maneira poderosa, milagrosa, sobrenatural, ali no primeiro século, na primeira igreja cristã, Deus também, nos últimos dias, os dias que antecedem a volta do Senhor, também se usará de seu poder para fazer uma grande obra. Obra essa que nenhum ser humano poderia fazer, porque é obra do Espírito Santo. Somente Ele tem esse poder, tem essa autoridade para fazer essa obra, para terminar essa obra e, claro, preparar as pessoas para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo. Eu separei mais alguns textos que estão dentro do assunto, falando sobre a chuva temporã e serôdia, e o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim, Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu e você não podemos forçar, eu e você não podemos empurrar a palavra de Deus na vida das pessoas. Não é assim que funciona. Quem faz a obra, como eu disse, é o Espírito de Deus. O que nós podemos fazer para contribuir com essa obra é sermos instrumentos de Deus, sermos ferramentas de Deus, para que Deus envie o seu Espírito Santo a cada um de nós. E assim, a gente, por meio da autoridade e do poder do Espírito Santo, faça a obra que Deus deseja. Em Zacarias 10, verso 1 diz assim, Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens, lhes dá as plantas do campo. Em outras palavras, o que Zacarias está dizendo é o seguinte, peça ao Senhor a chuva serôdia. Ele já deu a chuva temporã. Peça agora a chuva serôdia, peça o poder do Espírito Santo para poder cumprir a obra, para poder viver a missão, para poder anunciar as boas novas que tanto as pessoas têm sentido falta. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim, Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Em outras palavras, o que Oséias está dizendo é o seguinte, tão certo como o sol nasce todos os dias, esse evento vai acontecer. O Senhor vai derramar a chuva de primavera. O Senhor vai derramar a chuva serôdia. Se a primeira chuva, que era uma chuvinha mais rala, mais fraca, mais fina, caiu, a chuva que é mais forte, a chuva de inverno, a chuva da primavera, a chuva serôdia, também vai cair sobre os filhos de Deus. E por último, Tiago, capítulo 5, do verso do 7 ao 8, diz assim, Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência
até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Algumas pessoas têm uma certa ansiedade para receber o poder do Espírito Santo para poder realizar a obra do Senhor. E Tiago diz, olha, tenham paciência porque as coisas vão acontecer no tempo certo, da forma correta, no tempo devido. Assim como um agricultor que planta, que prepara a terra, que coloca ali o grão, faz tudo certinho e espera no Senhor para que a chuva caia, para que a semente germine e assim a árvore cresça e dê o seu fruto, assim deve ser eu e você. Em outras palavras, o que Tiago está querendo dizer é o seguinte: você tem se preparado? Você tem cultivado no seu coração a semente correta, a semente da palavra do evangelho correto? Porque quando a chuva vier, se você não tiver preparado o solo do teu coração, se esse solo não for fértil, se não tiver a semente plantada, não vai ter como nascer a árvore para dar bons frutos. Então, antes de clamarmos pela chuva, antes de pedirmos a chuva do Espírito Santo, é preciso que eu e você estejamos devidamente preparados. Por isso é tão importante, por isso eu falo todo dia, vem estudar a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos dessa comunhão, desse relacionamento com Deus. Pois é por meio desse estudo que nós nos habilitamos, nos preparamos para aquele grande dia, onde o Espírito Santo vai descer sobre o povo de Deus. Com base nesses textos, eu separei alguns pontos aqui também muito interessantes e vale sim a nossa reflexão. Diz assim, os termos chuva temporã e serôdia são retirados do ciclo de colheita de Israel. A chuva temporã caía no outono para germinar a semente. A chuva serôdia caía na primavera para amadurecer a colheita. Em outras palavras, o Pentecoste, que foi representado ali pela chuva temporã, foi o evento que culminou na proclamação do Evangelho e na criação da religião cristã, para espalhar essa religião. Mas no fim dos tempos, nos eventos finais, antes que Jesus volte, cairá novamente a chuva, e será a chuva serôdia. Essa chuva vai ser para amadurecer todos aqueles que se denominam cristãos, para mostrar se o fruto que está ainda para brotar, de fato vai brotar. Por isso eu e você precisamos nos prepararmos devidamente. A Bíblia ela faz várias analogias e uma delas é sobre a agricultura. A Bíblia fala que existe o joio e o trigo. Ambos se parecem muito. A diferença é que o trigo tem a semente. O joio tem apenas a aparência, mas não tem nenhum grão dentro dela. Para que o grão, ou seja, o fruto, seja exposto, é preciso que a chuva serôdia caia, para que apareça o fruto e amadureça o fruto. Se eu e você não formos o trigo do Senhor, não daremos fruto nenhum, mesmo que a chuva venha. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem, ou seja, para mostrar o resultado de cada cristão que há em nós, é preciso que a chuva serôdia caia, para assim o Senhor selar somente aqueles que deram fruto, aqueles que deram fruto para o celeiro de Deus. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, ou seja, lá no Pentecoste, se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Em outras palavras, o poder apresentado ali, revelado de Deus, naquele momento do primeiro século, na igreja primitiva, também irá acontecer, porém, numa escala muito maior. Às vezes a gente se pergunta, como vamos conseguir fazer o que os discípulos, os apóstolos fizeram na sua época, que foi levar a mensagem a todo mundo? Lembre-se, essa obra não é eu, não é você que faz, mas sim o Espírito Santo, que é poderoso no agir.
que eu e você possamos nos preparar devidamente, pois muito em breve aquele que vem nos buscar e é apresentado no livro de Apocalipse com uma ferramenta de ceifa, ou seja, ele vem ceifar o campo que representa a terra, ele vem colher, ele só vai guardar no celeiro aqueles que deram fruto. Aqueles que não deram fruto serão amontoados em feixes para ser queimado, para ser jogado no lago de fogo e enxofre. Afinal de contas, palha não tem serventia nenhuma, mas o fruto deve ser armazenado. E pela graça de Deus, eu e você vamos apresentar esse fruto e iremos sim ser conduzidos para o celeiro do céu. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais um momento da Palavra de Deus, esse estudo que faz total diferença na minha e na sua vida. Hoje nós meditamos em mais um evento que antecede a volta do Senhor, e o evento é o derramamento da chuva serôdia, e falamos também sobre a chuva temporã que já se cumpriu ali no evento do Pentecostes. Papai do céu possa te abençoar, possa te proteger de todo mal. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.